Fala pessoal, beleza, beleza? Estamos de volta aqui na aula 2, né, de retas e ângulos da nossa querida geometria plana. No vídeo anterior, a gente falou alguns postulados importantes sobre ponto, reta e plano, tudo bem? Trabalhamos com algumas classificações de retas, que poderiam ser coincidentes, paralelas e concorrentes. Um caso particular de concorrente são as perpendiculares. Definimos ângulo como duas semirretas que partem da mesma origem. E agora nessa aula a gente vai ver a classificação desses ângulos, beleza? No vídeo anterior também nós vimos que tinha uma região convexa e não convexa, beleza? Então aqui na tela comigo, olha lá, ó. A gente parou bem exatamente aqui na aula anterior. Nós temos a região convexa, que é geralmente a região onde nós vamos trabalhar, né, com os ângulos, né? E a região não convexa. Tudo bem? Tá? Então, eu coloquei essa definição aqui para vocês. Ó, os ângulos convexos são aqueles cuja medida está compreendida entre 0 e 180. Tudo bem? Então, tá aqui, ó. Entre os ângulos convexos, distinguimos ali alguns, tá? Beleza? Então, nós temos ali, ó, o ângulo reto, o ângulo agudo, o ângulo obtuso, tá? Já os ângulos não convexos são aqueles cuja medida está compreendida entre 180 e 360. Nesse caso, a gente vai trabalhar com a ideia de replementar. Tudo bem? Replementar. Mas isso aqui eu vou falar com vocês com mais calma. Então, veja, vamos aprender a classificar os ângulos, tá? Aqui eu tenho um ângulo formado por duas retas perpendiculares, tá? Então, eu tenho duas retas perpendiculares aqui. Então, significa que eu tenho um ângulo aqui de 90 graus. O ângulo de 90 ele é chamado de ângulo reto. Beleza? Essa região convexa aqui, ó, ela é formada por duas semirretas de mesma origem. Então, elas partem aqui do ponto E. Então, veja que elas vão determinar aqui um ângulozinho, que eu vou chamar de alfa. E esse alfa ele é um ângulo que está entre 0 e 90, né? Ó, se eu continuasse aqui, né, o segmento, isso aqui é um ângulo de 90 graus, né? Certinho? Veja que esse alfa ele é menor do que 90. Mas ele não chega a ser zero, né? Ele está entre 0 e 90. Então, esse aqui é o nosso querido ângulo agudo. Beleza? E depois nós temos ali, ó, um ângulo um pouquinho maior do que 90. Veja que é um ângulo um pouquinho maior do que 90. Não chega a ser 180, né? Mas ele é maior do que 90. Vou chamar esse alfa aqui. Esse cara que está entre 90 e 180, ele é obtuso. Tudo bem? Então, bora pegar as classificações? Vamos lá. Ó, o nome que a gente dá para os ângulos em graus, tá? Nós temos ali, ó, o ângulo nulo, quando as duas semirretas estão uma em cima da outra. Lembra? Retas coincidentes. Beleza? Nós temos ali o ângulo reto, que é o ângulo que mede exatamente 90 graus. E as semirretas, elas são perpendiculares. Beleza? Aí nós temos um ângulo agudo, que é um ângulo que vai estar sempre variando entre 0 e 90. E aqui existem vários ângulos, né? Entre 0 e 90, né? 10, 20, 45. Na trigonometria no nono ano, lá no nono ano, e ao longo do ensino médio, a gente costuma muito trabalhar com o ângulo de 30, 45 e 60. Esses ângulos aqui entre 0 e 90, ó. 30, 45 e 60. A gente até diz que eles são chamados de ângulos notáveis. Ângulos extremamente importantes para a matemática. 30, 45 e 60. Beleza? Todos eles agudos. Agora, olha para esse outro aqui, ó. Nós temos o nosso querido ângulo obtuso. O obtuso ele é maior que 90 e menor que 180. E existem vários outros ângulos obtusos aí, né? Tem 100, 120, 150, tá? Pô, Vitinho, e aí o que acontece, né? Se eu der meia volta, meia lua, fazer um ângulo de 180 graus, né? Aí nós vamos ter o que a gente chama aí, pessoal, nós vamos ter o que a gente chama de ângulo raso, meia volta. Então, o ângulo de meia volta, ele mede exatamente 180 graus.
As semirretas, elas são opostas, né? Uma vai para o lado, outra vai para o outro, né? Elas partem da mesma origem, mas uma para o lado e outra para o outro, né? E elas vão formar uma meia-luazinha, que é o ângulo raso, beleza? E quando a gente dá uma volta completa, né? Mede exatamente 360 graus, tudo bem? Então, uma das semirretas gira completamente ao redor da origem até coincidir novamente com a posição inicial que ela estava, tá bom? Então, esse é o nosso ângulo aí, né? De 360 graus, com uma volta completa. Beleza? Então, tá aí um quadro resumo. Deixa eu sair da frente para vocês. Tá aí um quadrozinho resumo dos ângulos, tá? Ângulo nulo, ângulo reto, ângulo agudo, obtuso, raso e completo. Beleza? Bonitinho, bonitinho, né? Agudo, ó, tá ali, tá entre 0 e 90, memoriza. Obtuso, entre 90 e 180, tá? Dizer que 180 é maior que alfa e é maior que 90 é a mesma coisa de dizer que 90 é menor que alfa, menor que 180, tá? Mesma coisa. Aqui também, tá? Ó, dizer que 90 é maior que alfa e maior que zero é a mesma coisa de dizer que zero é menor que alfa, que é menor que 90, tá? Mesma coisa. Esse símbolo aqui, para quem não lembra, é o símbolo do maior, maior, e esse aqui é o símbolo do menor, tá bom? Menor. Eu memorizei isso aqui com a tia lá no sexto aninho, assim, ó. Se você fizesse um tracinho, virava um 7. Se você fizesse um tracinho, virava um 4. Então, esse é o maior e o menor, beleza? Ajuda a memorizar. Aí nós temos um ângulo raso, meia volta, 180 graus. E nós temos aqui o ângulo completo, que é 360 graus. Beleza? De boa, né? Então tá aqui, ó. Agora observe essa imagem. Queria que vocês observassem ela com bastante calma. Vocês estão vendo ali que eu tenho um ângulo que parte, duas semirretas que partem da mesma origem. Estão partindo aqui do O. Então eu tenho a semirreta OB e a semirreta OA. Elas partem da mesma origem, logo elas vão determinar um ângulo. Só que eu fiz ali uma reta que intercepta esse ângulo, corta ele em duas partes, ó, essa e essa. Então vamos supor um exemplo, né? Um exemplo. Se esse ângulo todo medisse 60 graus, essa reta dividiu ele em duas partes, 30 e 30. O nome dessa reta que divide o ângulo em duas partes congruentes, tá? Em duas partes iguais, esse aqui é o símbolo de congruente. Congruente. Congruente na matemática significa que tem, sabe o quê? A mesma medida, né? O nome dessa reta que divide o ângulo em duas partes congruentes, pessoal, ela é chamada de bissetriz. Beleza? Bissetriz. Então, a bissetriz de um ângulo, ela é o quê? Ela é a semirreta que divide o ângulo em dois outros ângulos congruentes, tá? Divide o ângulo em duas partes congruentes, duas partes iguais. Beleza? Então, deixa eu só apagar aqui que eu escrevi em cima. Olha lá. É comum assinalar os ângulos congruentes com igual número de traços, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês o seguinte, ó. Vou escrever aqui que congruente são ângulos que possuem a mesma medida. Beleza? Ângulos que possuem a mesma medida. Grave isso daí, tá bom? Fechou, fechou. Vou botar uma exclamaçãozinha não, vou botar um pontinho mesmo. Ângulos que possuem a mesma medida, tá? Então, grave-se. O nome dessa reta é bissetriz. Show de bola. Ângulos congruentes, ângulos que possuem a mesma medida. Então tá ali, ó. Vamos supor que o alfa aqui, sei lá, fosse 60, né? E esse alfa 1 também fosse igual a 60, né? Poxa, eles têm a mesma medida de ângulo, então eles são ângulos congruentes.
Caraca, Vitinho, eu preciso saber isso, parece ser algo tão óbvio, tão óbvio. Gente, precisa. Lá na frente, vocês vão estudar semelhança de triângulos. Um dos critérios de semelhança de triângulos, dizer que quando dois triângulos são semelhantes, é o critério de ângulo, ângulo-ângulo. Tudo bem? Ângulos que possuem a mesma medida, ângulos congruentes. Tá bom? Isso é um tópico interessante. Semelhança de triângulos despenca em prova, tá? Despenca em prova. Beleza? Vamos seguindo aqui então. Então tá aí. Ângulos congruentes, dois ângulos são chamados de congruentes quando possuem a mesma medida. Tá? Então tá ali, ó. Eu tentei ali fazer no aplicativo dois ângulos de mesma medida com construção, né? Não ficou muito legal, mas dá pra gente pegar a ideia aqui, ó, que o ABC, esse ângulo aqui, AB, ó, ABC. Esse ângulo aqui, formado pelo ABC, tá? Ele é congruente ao DEF. DEF. Bem aqui assim, ó. Tá? DEF. Eles têm a mesma medida, tá? Por construção. A ideia é você ver isso aqui com construção de régua e compasso, tá? Através de desenho geométrico. Beleza? É interessante. Tá bom? Mas vamos lá. Então, ângulos congruentes são aqueles que podem coincidir por superposição e ângulos que têm a mesma medida. Beleza? Agora, isso daqui, galera, olha só, vou até aparecer aqui no vídeo no cantinho. Eu quero que vocês, além de anotar aquele quadro resumo de retas e ângulos com a classificação, eu quero muito que vocês anotem isso daqui, tá? No caderninho de vocês. Faz uma pausa no vídeo, anota isso daqui, porque aqui é onde entra a mistura da álgebra com a geometria, tá? Porque eu posso montar várias equações pedindo para você encontrar um ângulo para mim, tá? Utilizando essas nomenclaturas. Ângulos complementares, suplementares, replementares, tudo bem? Então, grave isso daqui, porque isso aqui é um assunto extremamente importante, tá? Vou colocar aqui para vocês, ó. Isso aqui é um assunto extremamente importante. Eu vou botar aqui, ó, memorizem. Memorizem, pois aqui é a mistura da geometria com a álgebra. Vou te dar um exemplo já já, tá? Beleza? Ó, eu vou até colocar aqui para vocês alguns exemplos já numéricos mesmo. Deixa eu pegar aqui, eu acho que eu já coloquei alguns, até no próprio slide, né? Deixa eu ver aqui. Coloquei uns exemplos aqui no próprio slide. Então, ó, vamos lá, vamos trabalhar então. Memorizem isso porque é a mistura da geometria com a álgebra aqui no ar. Aqui não é não, perdão. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. O que são ângulos complementares? Ângulos complementares é o quê? São ângulos cujas suas medidas é igual a 90 graus. Um ângulo é o complemento do outro. Por exemplo, qual o complemento de 60 graus? Opa, é 30. Por quê, Vitinho? Porque 30 mais 60, 60 mais 30 é igual a 90. Ah, então quer dizer que 60 e 30 são ângulos complementares? Sim. Ângulos cuja soma é igual a 90 graus são chamados de ângulos complementares. Um é o complemento do outro. Então, como é que eu posso representar matematicamente o complemento de um ângulo? A gente diz assim, ó, 90 menos x. Beleza? 90 menos x, ó. Se eu tiver um ângulo x, quem vai ser o complemento dele? Bom, já que tudo é 90, 90 menos x é o complemento dele. Por exemplo, qual o complementar de 60? 90 menos 60? 30. Tá vendo? Qual o complementar de 20? 70. 70 mais 20 dá 90. Né? Qual o complementar de 80? 10. Porque 80 mais 10 dá 90. Complementar é isso.
Nossa, Vitinho, eu preciso disso. Precisa, cara. Você vai estudar trigonometria no seu ensino médio, um negocinho chamado seno e cosseno. O seno de um ângulo suplementar, o cosseno de um ângulo suplementar, complementar, beleza? Tranquilidade? Agora, o que são suplementares? Olha lá. Suplementares são ângulos, ó, os suplementares se a soma de suas medidas é igual a 180. Nesse caso, um é o suplemento do outro. Então, ó, quando a soma de dois ângulos for igual a 180 graus, tá? Eles são suplementares. Então, ó, qual o suplemento... Vou pegar um ângulo aqui. Qual o suplemento de 150? 150 graus. Aí tu pensa, pô, o suplementar de 150 é 30. Porque 150 mais 30 dá 180, né? E 120? Qual que é o suplementar de 120? Bom, 120, o suplementar de 120 é 60. Porque 120 mais 60 dá 180. Então, tá vendo? Ó, 150 e 30 são suplementares. 120 e 60 são suplementares, né? 110 e 70 são suplementares. Então, matematicamente, o suplemento é o que falta para 180. Então, se você pegar um ângulozinho X qualquer, opa, que assim, ó, bonitinho, um ângulozinho X, o suplementar é o que falta para 180. Então, 180 menos X. Beleza? Qual o suplemento de 120? 180 menos 120. É o que falta. 60. Tá lá. Beleza? E por último, não menos importante, tá? Nós temos ali os replementares. Os replementares é o quê? Se a soma de suas medidas é igual a 360. Então, ó, qual o replementar, de 330? Ó, 330. Então, ó, 330. Para chegar em 360, falta 30. Certo? Qual o replementar de 300? 300. Opa, 60. Que 300 por 60 é 360. Então, ângulos replementares, tá? São ângulos cuja soma dá 360 graus. A gente escreve assim, ó, 360 menos x. Então, se você pegar um ângulo x qualquer, você vai ver quanto é que falta para chegar em 360. Beleza? Tranquilo, né? E aqui vai um extra para você, tá? Um extrazinho. Não vejo muito assim os professores cobrarem muito, mas é bom saber. A gente sempre é bom pecar pelo excesso do que pela falta. Então, informação nunca é demais. Mas eu vou colocar um 4 aqui, que talvez você não veja em alguns livros de matemática. Você vai ver numa coleção boa. Fundamentos da Matemática Elementar, professor Gelson Iese. Ó, livro excelente para você que estuda aí num colégio, né? Que, poxa, gosta de aprofundar as matérias, né? Tem um tal do explementar. Explementares. Beleza? Explementares, pessoal, é quando a diferença entre dois ângulos, é 180. Esses são os explementares. É quando a diferença entre dois ângulos é 180. Ou seja, é quando você tem isso aqui, ó. Quando A menos B é igual a 180. Para todo A maior do que B. Beleza? Então, quando você faz a subtração de dois ângulos e dá 180 graus, eles são chamados de explementares. Por exemplo, olha só. Vou colocar aqui no cantinho para você, né? Aqui, deixa eu ver se dá para fazer. Deixa eu sair da tela. Vamos lá, vamos lá. Ó, vamos colocar aqui no cantinho assim, ó. Qual
qual o explementar, de 210. Ó, 210. Então, o que eu faço? Veja bem, 210 menos qual número vai dar 180? 210 menos qual número dá 180? Ó, 30. Igual a 180. Pronto. Então, quando a diferença entre dois números é 180. E como é que eu posso escrever o explementar de um ângulo? Aí, o explementar, né, quando a diferença dá 180, então, eu posso ver assim, ó. Se a diferença dá 180, eu faço 180 mais x. Porque aqui não é o que falta, né? É o que sobra para pegar 180. Ó, 210 menos quanto para dar 180? 30. É a mesma coisa de dizer, ó, 180 mais 30, 210. Então, se eu subtrair esses dois, 210 e 30, dá 180. Eles são explementares. Beleza? Tranquilidade, tranquilidade. Tá? Então, vou deixar aí para vocês. É isso. Ó, cara, é um tema importante. Você tem que ter um material de qualidade com você para você entender matemática. E você tá pegando matemática da base, na raiz. Beleza? Tá? Batalhando aí e vai dar certo. Beleza? Vamos ver aqui calcular os valores de alguns ângulos? Vem aqui comigo, ó. Se a gente for olhar aqui, essas duas retas, eu vou colocar aqui, ó. Vou pegar aqui uma canetinha vermelhinha. Ó, essa reta R e essa reta S, elas são perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus, certo? Então, eu sei que se eu pegar esse ângulo daqui, que ele disse que era 2x menos 10, beleza? E somar com esse ângulo daqui, de baixo, que é x mais 40. Se a gente somar os dois, então a gente vai pegar e vai somar eles, a soma desses dois ângulos é igual a 90 graus. Ou seja, esses ângulos eles são complementares. Beleza? Você já entendeu a geometria. Agora vem a álgebra. Isso aqui se tornou uma equaçãozinha do primeiro grau. Né? Equaçãozinha do primeiro grau, a gente faz letra para um lado e número para o outro. Então vai. Ó, 2x mais x, 3x. Menos 10 mais 40 dá 30. Pego esse 30 e passo para o lado de cá, trocando de sinal. Ó. Então vai ficar 90 menos, tá, mais 30, vem para cá, menos 30. 90 menos 30 dá 60. Pronto. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 60 dividido por 3, 20. Tá ali. Então, meu x vale 20 graus. Beleza? Então, vale 20. Vamos ver. Se eu colocar no lugar do x o 20, aqui, ó. Coloca 20. 20 mais 40 vai ficar 60. Se eu colocar aqui no lugar do x o 20, ó. 20 vezes 2 dá 40. 40 menos 10 dá 30. Pronto. 30 mais 60, 90. Complementares. Beleza? Então já fiz o teste ali para vocês, tá? Já substituí. Belezinha, belezinha? Tá ali, ó. Então meu x é 20. Vamos ver nessa daqui de baixo, ó. Tá bem comprida, tem vários ângulos, mas o que importa é que a reta R e a reta S formam um ângulo de 90 graus. Então vocês podem somar esses quatro ângulos aqui, ó. Beleza? Tanto esse ângulozinho daqui, quanto esse de cá, quanto esse daqui também, ó. Cadê? De azulzinho, né? Quanto esse daqui da ponta, ó. Deixa eu pegar o amarelo. Esse aqui, ó. Se vocês somarem esses quatro ângulos, todos esses ângulos eles são complementares. Eles formam um ângulo de 90 graus. Então, soma todo mundo, ó. X mais 5, x mais 5, somado com x mais 10, somado com x mais 15, somado com x mais 20. Toda essa soma é igual a 90. São complementares. Então, bora resolver essa equaçãozinha aí, ó.
Beleza? Resolver essa equaçãozinha. Deixa eu colocar o grau. Grau. Aqui também e aqui também. Pronto. Olha lá. 1, 2, 3, 4x. Então, x mais x mais x mais x. 4x. Certo? 1, 2, 3, 4. Olha aqui. 5 com 10 dá 15. Com 15 dá 30. 30 com 20, 50. 50. Passo esse 50 para o lado de lá. Negativo, tá? Então, vai ficar 90 menos 50. Que é quanto? 40. 40 dividido por 4. Né? 40 dividido por 4. 10. Pronto. Meu xizinho aí, ó. Se o meu xizinho é 10, vamos lá. Então, o xizinho é 10. 10 mais 5, aí esse ângulo é 15. Esse ângulo aqui, 10 mais 10, 20. 10 mais 15, ó, 25. E 10 mais 20, 30. Tá vendo? 30. Ó, 30 mais 25, 55. Mais 20, 75. Mais 15, 90. Pronto. Tá aí as medidas de todos os ângulos, né? Aqui na letra A era 30 e aqui 60. Deixa eu colocar para vocês aí também. Beleza? Agora, esses dois outros ângulos aqui, olha só. Se a gente for olhar bem, né? O ângulo, ele faz aqui uma volta, meia volta, né? Se a gente for somar todos esses ângulos, ó. Aqui tem um ângulo de 62 graus. Aqui. Aí tem esse ângulo aqui, que é 3x menos 22. E esse ângulo aqui, que é x mais 16. Eles formam juntos um ângulo raso, 180 graus. Ou seja, eles são ângulos cuja soma dá 180. Então, eles são suplementares. A mesma coisa com o de baixo aqui, ó. 90, 2x menos 12 e 2x mais 10. Também formam um ângulo raso. São suplementares. Moleza. Beleza? Agora é só resolver a equação. Bora, resolver a equação, ó. X mais 16, né? Mais 62, mais 3x menos 22 é igual a 180. X mais 3x dá 4x. Beleza? 62 menos 22 vai dar 40. Beleza? 40 mais 16 vai dar ali 56. Aí eu pego esse 56 e passo para lá negativo. Vou ficar com 180 menos 56. Beleza? Então, vou ficar com quanto? Ó, 180 tira 50, fica 130. Mais 6, 136, né? Beleza? Certo? E aí, eu agora vou pegar esse 4 que está aí multiplicando e vou passar ele dividindo. Beleza? Então, ó, se a gente for fazer aí 136, não, 124. Errei aqui, ó. Estranhei, né? Porque 136 não dá, acho que nem dá para dividir por 4. 124. Então, 180 menos 56 dá 124. Beleza. Pega agora esse 124 e divide por 4. Beleza? Se você dividir isso por 2, dá 62. Divide por 2 de novo, aí dá 31, né? Dividir por 4 é dividir por 2 duas vezes, né? Então, x é 31. Tá aí, pessoal. Beleza? Se o x é 31, vamos ver quanto é que mede esse ângulo aqui, ó. Ó, 31 vezes 3 vai dar 93, certo? 93 menos 22, aqui vai ficar 71. Esse aqui é 62. E o de cá, 31 mais quanto? Mais 16, certo? Que aqui tem um 16 aqui. Então, 31 mais 16 dá quanto? 47. 47. Beleza? Então, tá aí cada ângulo. 47, 62 e 71. No exemplo de baixo aqui, mesmo esqueminha. Olha lá. 2x
mais 12, mais 90, que é o ângulo que está aqui no meio, né? 90, mais 2x, mais 10. Não vai dar aqui? Vou colocar aqui do lado, ó. Tudo isso igual a 180. Vamos lá? 2x mais 2x, 4x. 12 mais 90 dá 102. Mais 10, 112, né? 112. Então, a gente vai pegar esse 112, vai passar subtraindo, beleza? Então, bora. 180 menos 112. Vai dar 60... Quanto? 180 menos 112. 68. 68. 68 dividido por 4. Dá? Dá exato? Por 4? Por 4 dá, né? Dá quanto? Ó, por 2 dá 30 e... 68 por 2 dá 39? 39 por 2? Não. Dá... 68 por 4 vai dar 17. 17. Então, pronto. X é 17. Vamos substituir. Ó, vamos lá. 17 vezes 2 dá 34. Mais 10, 44. 17 vezes 2 dá 34. Mais 12, 46. Pronto. Então, esses são os ângulos, ó. 46, 90 e 44. Juntos, se vocês somarem eles, vai dar 180. Beleza? É isso, meu povo querido. Tamo junto. Então a gente finaliza aí, tá? Convido vocês aí, tá? A estar participando aí, me seguindo, né? Lá nas redes sociais, @prof.vitim, beleza? Lá eu posto alguns teoremas, algumas demonstrações e a gente vai ficando por aqui. Obrigado, bons estudos aí para vocês, tá bom? A beleza da matemática só se mostra aos seus seguidores mais pacientes, beleza? Valeu, gente. Um forte abraço para vocês aí. Tamo junto.